Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Agora a gente vai ver como é que funciona uma oferta pública de valor mobiliário e também diferentes modalidades e diferentes participantes que estão presentes nesse processo. Bom, uma oferta pública é um processo pelo qual valores mobiliários, como ações, debêntures ou outros ativos financeiros, são disponibilizados para aquisição por parte do público em geral. Então eu tenho aqui uma empresa e essa empresa ela quer captar dinheiro através da emissão de uma debênture, tá? Bom, a oferta pública vai ser o meio pelo qual essa debênture aqui vai chegar no grande público, que são as pessoas interessadas em comprar esse título e obter algum tipo de rentabilidade. E a gente vai ver que isso daqui pode acontecer de diferentes formas, principalmente quando a gente pensa aí em ações. Esse processo, então, envolve a venda desses ativos no mercado financeiro, seguindo as regulamentações e exigências estabelecidas pelos órgãos reguladores, principalmente aqui a CVM. Ela tem um papel muito importante no mercado de valores mobiliários, visando garantir a transparência, a segurança e proteção dos investidores. Uma oferta pública ela pode ser feita de diferentes formas e envolve diferentes participantes. Uma dessas formas é através do que a gente chama de garantia firme. É uma modalidade, portanto, de oferta pública em que a instituição financeira ela se compromete a subscrever todos os valores mobiliários da empresa, para então revendê-los posteriormente ao público. Dessa forma que a empresa ela tem a certeza de que ela vai receber a totalidade dos recursos que ela almeja captar. Por outro lado, né, a instituição financeira ela vai ser responsável pelo que a gente chama de risco da operação, pois se ela não conseguir revender todos esses títulos no mercado, ela vai ficar com esses títulos aqui, tá? Então, naquele exemplo, né, vamos pensar que eu tenho a empresa de novo e ela está emitindo uma série de ações novas, né? E aí, na garantia firme, eu vou ter aqui, então, uma instituição financeira que ela vai atuar como distribuidora dessas ações ao grande público, vai fazer a oferta pública e na modalidade de garantia firme, a nossa instituição financeira ela vem aqui e compra todas as ações. Então, se forem emitidas 1.000 ações, a instituição financeira ela vem, compra essas 1.000 ações e depois a nossa instituição financeira vai revender isso daqui no mercado. Daí, os acionistas, o grande público, começam a comprar essas ações. De novo, para a empresa, ela tem a certeza de que ela vai conseguir vender as 1.000 ações que forem emitidas. Porque ou vai ficar com a instituição financeira, ou então o público em geral vai comprar. Agora, para a instituição financeira, ela não tem a garantia de que ela vai conseguir vender essas 1.000 ações depois no mercado. Então, ela assume o risco da operação. É diferente na modalidade melhores esforços. Aqui a instituição financeira, ela apenas se compromete em vender os valores mobiliários acordados, empregando os melhores esforços para isso. Daí que vem o nome, né? Best efforts, ou melhores esforços. Mas não se responsabiliza quanto à subscrição dos títulos que não foram comercializados pelo mercado. Para o lado da empresa, ela não vai ter aquela garantia que ela tem de que todos os títulos vão ser vendidos e o risco da operação passa a ser seu. Então aqui seria diferente, tá? Usando esse exemplo, a gente tem as 1.000 ações aqui. A instituição financeira não vai comprar essas 1.000 ações, ela vai jogar no mercado, vai fazer a distribuição ao mercado e o mercado vai comprar. Se forem compradas 900 ações, tudo bem, ela empregou os melhores esforços para vender as 1.000 ações, mas conseguiu só 900. A empresa, ela não vai, então, arrecadar o que ela queria, que era as 1.000 ações aqui. Ela vai conseguir só os recursos
de 900 ações que foram efetivamente vendidas. Então, o risco da operação aqui da empresa, porque ela não captou através das 1.000. Aqui na garantia firme, ela teria, porque a instituição financeira ela se comprometeu em subscrever. Obviamente, né, que vai ter uma diferença no preço que a instituição financeira ela vai cobrar quando ela empregar uma oferta pública do tipo garantia firme e de melhores esforços. Na garantia firme, a instituição financeira ela vai cobrar mais, porque ela está assumindo o risco. Já em melhores esforços, ela vai cobrar menos por esse serviço aqui de distribuição de valores. Agora, em relação aos participantes que a gente tem aqui nas ofertas públicas, tá? Banco coordenador. Ele é uma instituição financeira responsável por organizar as ofertas públicas de valores mobiliários de uma companhia. Então, ele vai ter a responsabilidade de organizar e de também gerenciar a operação, e ele vai trabalhar em conjunto com outras instituições financeiras que estão envolvidas aqui no processo de distribuição. Ele vai liderar o processo, auxiliando na estruturação da operação, definição de qual que vai ser o preço, né? Qual que vai ser o preço aqui da ação que vai ser colocada no mercado, da ação, da debênture, da nota promissória. Ele também vai vai auxiliar então na definição desse preço, na distribuição dos valores mobiliários e no marketing dessa operação aqui para os potenciais investidores. Em outras palavras, para a gente resumir aqui, o banco coordenador, ele é o líder do processo, tá? É ele que vai então organizar, ele que vai administrar o processo de oferta pública. Eu tenho um agente fiduciário também. Ele é o responsável por proteger os direitos e interesses dos investidores. Em algumas situações, a intervenção do agente fiduciário nas operações de emissão pública e negociação de títulos é obrigatória. Eu vou ter que ter ele nessas situações. Numa emissão de debêntures, por exemplo, o agente fiduciário ele vai ser responsável por assinar a escritura da debênture. Tá? Aqui falando especificamente de debêntures, que são esses títulos. Tá? Então, na escritura de debêntures, o nosso agente fiduciário ele vai ter que assinar representando os investidores, uma vez que o agente fiduciário é aquele agente financeiro que vai ser responsável por proteger esses direitos. Banco escriturador é uma instituição contratada por uma empresa para manter os registros dos valores mobiliários emitidos atualizados, conciliando tais registros com a B3 e, quando necessário, né, realizando alterações como quando acontecem compras e vendas desses ativos. Papel do banco escriturador, portanto, é de fazer o registro dos ativos, né? Manter aquelas informações atualizadas. Quando acontece uma compra e uma venda, eu tenho a alteração no nome do titular do valor mobiliário. Cabe ao banco escriturador, então, fazer esses ajustes. Banco mandatário. Aqui a gente tem uma instituição contratada que vai se encarregar de realizar os pagamentos entre a companhia e os seus investidores, por meio de modelos de liquidação utilizados no mercado, garantindo que os valores devidos aos investidores sejam repassados pela empresa emissora de maneira adequada e também dentro dos prazos estabelecidos. Aqui inclui pagamento de dividendos, juros, resgate de títulos e outros valores associados ao investimento realizados pelos investidores. Então, o banco mandatário é ele que vai realizar esses pagamentos. Banco liquidante, ele vai ser aquele que vai manter as contas financeiras utilizadas para liquidar obrigações de pagamento relacionadas com essas operações de valores mobiliários. O depositário é quem vai assumir a titularidade fiduciária dos valores mobiliários. É ele que vai fazer a guarda desses títulos aqui. Renan, uma mesma instituição financeira, ela pode, por exemplo, ter a função de registro, sendo escriturador, e de também ser depositário? Pode sim, não tem problema ser a mesma instituição financeira. Na verdade, a gente está vendo diferentes funções aqui, aonde eu posso ter diferentes instituições trabalhando para cada função, ou uma mesma instituição exercendo essas funções aqui. Então, o depositário é isso, ele vai fazer a guarda desses títulos aqui. Essa guarda ela é importante, pois diariamente a companhia aberta ela vai ter as suas ações livremente negociadas no mercado, fazendo com que a toda hora, né, aconteça a mudança ali no nome dos acionistas. E aí, dessa forma, para que não tenha que se registrar essa mudança no livro de acionistas
a todo momento que acontece essa troca, as ações elas ficam registradas em nome desse depositário que faz a conciliação dos ativos na propriedade fiduciária da central depositária e dos ativos registrados no livro do escriturador. Tenho ainda o custodiante, que vai ser responsável por movimentar os valores mobiliários no depositário. Então, qualquer ordem de venda, transferência, depósito ou retirada de ações do depositário é realizada por intermédio aqui do custodiante. Formador de mercado. Aqui a gente vai ter uma pessoa jurídica que ela tem que ter o cadastro na B3 e que vai se comprometer a manter tanto ofertas de compra como ofertas de venda para regular continuamente a sessão de negociação. Em outras palavras, o nosso formador de mercado, ele vai atuar no sentido de entregar liquidez aos valores mobiliários, facilitando e mitigando movimentos artificiais nos preços dos produtos. Então ele vai ficar colocando ordens de compra e ordens de venda para movimentar a negociação que está acontecendo com esses ativos mobiliários. Então, se a princípio eu tinha um ativo que ele não tinha tanta negociação assim, com o formador de mercado ele passa a ter essa liquidez e um investidor que eventualmente quer retirar o dinheiro dele de lá, ele vai conseguir fazer isso. Ele coloca ofertas de compra e de venda para aumentar os volumes de negociação dos ativos, estimulando a liquidez do mercado secundário e facilitando aos investidores que desejam comprar ou vender seus ativos. Para executar a sua finalidade, os formadores de mercado eles devem atuar respeitando alguns parâmetros de atuação, como a quantidade mínima que ele vai efetivamente colocar e vender, estabelecido pela B13 de acordo com as características do ativo e dinâmica do mercado, o spread máximo, qual que vai ser então essa diferença aí nos preços, e o percentual de atuação na sessão de negociação. Eu ainda tenho também as companhias securitizadoras. O que eu tenho que entender aqui? São instituições responsáveis por comprar as dívidas das companhias e emitir títulos que são negociados e que têm o lastro nessas dívidas aqui com os investidores. Esse processo de converter os ativos da empresa em títulos mobiliários, possíveis então de serem negociados no mercado, vai receber o nome de securitização. Então eu tenho aqui um exemplo, só para a gente entender como é que funciona isso. Eu tenho uma instituição financeira, ela foi lá e fez um financiamento imobiliário com uma pessoa que queria comprar uma casa. A partir do momento que essa instituição financeira ela concede esse financiamento, ela tem um desembolso inicial, que vai ser o valor que ela vai emprestar para o devedor. Tá? E esse valor aqui inicial pode ser, por exemplo, R$ 200.000. E aí, o nosso devedor ele vai fazer o pagamento de forma parcelada, né? Ele vai ter lá as parcelas, 2.500, isso aí todos os meses. E isso que a gente tem aqui é um direito de crédito que a instituição financeira tem em relação a esse devedor aqui. Para que a gente tenha, então, essa transformação em um valor mobiliário, eu vou ter aqui a participação da companhia securitizadora, que ela vai receber a cessão desse crédito aqui, né, da instituição financeira. E ela vai empacotar isso daqui em um CRI, por exemplo, né, como a gente está falando aqui em âmbito imobiliário, que é um certificado de recebível imobiliário e que vai ter lastro nesse direito creditório aqui do outro lado, onde a instituição financeira tinha um direito de crédito contra o devedor. E aí esse CRI ele vai estar disponível no mercado para investidores comprarem, para investidores colocarem o seu dinheiro ali e obterem algum tipo de remuneração que advém desse fluxo aqui, aonde a instituição financeira emprestou o dinheiro através de um financiamento, tá? Então, a companhia securitizadora, ela tem como atividade essa, comprar essas dívidas de companhias, comprar dívidas de instituições financeiras e a partir disso emitir um título, que é um valor mobiliário e que tem lastro nessa operação aqui que aconteceu com a companhia, que aconteceu com a instituição financeira. Esse processo de converter recebe o nome de securitização e a companhia que faz isso é a companhia securitizadora.